Durante os últimos dias, a população ficou chocada com o caso de um cavalo desmaiar em pleno centro histórico. O cavalo fazia parte das vitórias, as famosas charretes do Museu Imperial de Petrópolis, e demonstraram um problema de fiscalização quanto ao trato desses animais e os seus trabalhos. Porém, a situação virou notícia na internet, muitas pessoas compartilhando, muitas pessoas curtindo, mas, ao mesmo tempo, as pessoas tiveram uma visão um pouco superficial do problema. E por isso estou aqui com Ana Cristina Ribeiro, que é representante da ONG Anima Vida, e veio contar pra gente um pouco mais essa história que já dura há anos, uma história de trabalho perante aos órgãos públicos para que eles possam realmente cumprir o que é de lei, o que realmente é de direito. É uma história antiga. Nós conhecemos a realidade, começamos a conhecer a realidade das charretes em 2007, quando o projeto Charreteiro Sangue Bom foi iniciado sem nenhuma participação do município, com recursos vindos de Londres, da WSPA. Bom, começamos a conhecer de perto animais e donos dos animais. E começamos a detectar as irregularidades que eram muito mais sérias no passado do que são agora. E começamos a repassar essas informações para os órgãos envolvidos na fiscalização da atividade. Mas não tínhamos respostas, nunca nos davam respostas, e essas respostas eram através de uma fiscalização mais efetiva. Então o problema foi avançando até que na obra de reurbanização do Centro Histórico, eles mudaram o trajeto das charretes, a Fundação de Cultura mudou o trajeto das charretes e inseriram uma ladeira, que é a Rua Raul de Leone, o que agravou o desgaste desses animais. Tivemos até em 2010 uma égua que veio a falecer e um dos motivos, um dos agravantes foi ter uma ladeira no meio do trajeto. Claro, dentro do despreparo também daquele charreteiro, vários fatores. E foi aí que a Defensoria Pública, vendo a nossa dificuldade em fazer com que o trajeto voltasse ao plano, a uma área plana, resolveu nos contactar e começou também a tentar agir junto ao poder público para que isso acabasse. Bom, depois de um tempo conseguimos, mas a Defensoria, vendo que as irregularidades eram muitas outras, eles decidiram propor um TAC, um termo de ajustamento de conduta, à Prefeitura. Esse termo foi assinado em 2010. Só que 3 anos se passaram e esse TAC também não foi cumprido pelo poder público. Vários pontos não foram cumpridos. Então o problema continuava existindo, as deficiências continuavam existindo. E aí foi o que gerou a ação civil pública agora, em 2013, exatamente pelo descumprimento do termo de ajustamento de conduta firmado em 2010. Você também conversou comigo que só tirar, como algumas pessoas propõem, principalmente na internet, só tirar o uso de cavalos nas charretes não é a solução para o problema perante os animais da cidade, principalmente com os cavalos, né? Você contou pra gente aí todo o histórico dessa questão das vitórias, mas o maltrato com os cavalos na cidade é um pouco maior, um pouco não, né? Bem maior do que essa situação. Então, definitivamente, acabar com as vitórias não é a solução para a gente poder dar uma vida melhor aos nossos animais, né? Muito pelo contrário, Yuri. Vai agravar a situação dos animais por alguns motivos. A gente tem que considerar 3 premissas básicas aqui. Primeiro, 75% dos animais de charrete hoje são bem cuidados. E nós fazemos as avaliações, nós é que realizamos, em conjunto com o médico veterinário, essa avaliação médica periódica, cada 3 meses nos animais. Então eu tenho fichas médicas assinadas por um veterinário, afirmando, mostrando todos os itens que foram avaliados nos animais e a situação geral desses animais. Então hoje podemos afirmar 75% do grupo de cavalos está em boas condições. Infelizmente, existe os 25%, do qual esse animal que caiu na semana passada faz parte, e que não era ignorado isso também pelo município, porque sempre a gente apresenta relatórios da situação dos animais. Então essa é a primeira premissa. A maioria dos animais é bem cuidada. Segunda premissa. Perante a lei brasileira, o animal é um bem patrimonial, seja ele cavalo, cachorro, gato, o que for. Você pode comprar um animal, você pode vender um animal, você pode trocá-lo por alguma outra coisa. Então, se acabar a charrete, é certo que os charreteiros vão vender os seus animais. E vendendo os seus animais, esses animais vão cair num outro universo, que é o universo desconhecido da maior parte da sociedade, que eu chamo de submundo, onde a crueldade é muito grande
e onde não existe nenhum tipo de controle, menos ainda do que a gente vê aqui na charrete. Porque na charrete você tem uma legislação, você tem um controle de uma jornada de trabalho, você tem um controle de carga que esses animais podem puxar, você tem a obrigatoriedade de exames médicos, de vacinação, de vermifugação, a microchipagem que nos dá condições de denunciar o responsável, mas por fotos que você vai ter chance de mostrar depois aos seus espectadores, a gente se depara com situações dentro dos bairros onde a sensação de impotência é total, porque você está vendo animais no total limite, muito feridos, muito abatidos, e a gente só chega lá para sacrificar aquele animal. Bom, então de acordo com a legislação regente, que é um decreto a partir do Código de Posturas, né? Posso estar enganado, muito diversificado. Bastante itens sendo considerados nesse decreto, que foi originalmente de 2004, foi complementado em 2006 pelas resoluções dando poderes à Fundação de Cultura, CPTrans e Secretaria de Saúde, e agora em 2012, como uma exigência do TAC, houve a consolidação. Nós ainda questionamos alguns pontos dessa regulamentação, mas eu acho que ela, no geral, ela atende a uma necessidade inicial de manter a atividade sob controle. Mas precisamos que a fiscalização atue, né? Então, de acordo com esse decreto, com essa legislação, o maior responsável pela fiscalização é a Companhia de Trânsito de Petrópolis. Com certeza. A fiscalização da CPTrans, ela é omissa e vem sendo omissa há muitos anos. Ela não é punitiva e um exemplo claro disso foi a postura da CPTrans quando o cavalo caiu na terça-feira passada, no dia 11. A CPTrans compareceu ao local e não trouxe a principal ferramenta para identificar responsáveis ali, que era o leitor de microchip, para saber que cavalo era aquele que estava caído em via pública. Esse era o principal instrumento para poder embasar depois uma punição para aquele dono do animal, daquele animal, porque tanto o animal quanto o dono do animal são registrados na prefeitura, são cadastrados na prefeitura. Eles deixaram de levar o leitor de microchip e realmente foram impunes. Mas agora, o que aconteceu com esse cavalo e qual será a atuação da ONG, inclusive, perante esse ocorrido? Olha, o cavalo foi conduzido pelo Núcleo de Bem-Estar Animal do município, que é lotado na Secretaria do Meio Ambiente, foi levado para o abrigo da Guarda Municipal, lá em Itaipava, onde vem recebendo os cuidados da veterinária responsável pelo Núcleo de Bem-Estar Animal. E estamos aguardando a emissão do laudo, que nos foi prometido, porque com esse documento nas mãos, que comprova a situação de maus tratos, nós já falamos com o doutor Alexandre, o titular aqui da 105 DP, que vamos apresentar uma denúncia contra o responsável por esse animal, contra o dono desse animal. E aqui na CPTrans, a Companhia Petropolitana de Trânsito, tentamos conversar com o responsável pela diretoria de fiscalização. Porém, fomos informados que poderíamos conversar apenas com o presidente da companhia e que este só atende com agendamento prévio.